Beleza, galera? Estão me escutando aí? Beleza. Vamos continuar então aqui a nossa saga pelos metazoários ou animais. Bom, agora a gente vai então para o segundo grupo, né? O segundo filo do reino metazoários, tá? Que são os selenterados. Lembrando o seguinte, turma, vou colocar até em vermelhinho, tá? Cele significa cavidade. Enter significa intestino. Na verdade, cavidade digestiva. Por quê? Porque esses animais aqui foram os primeiros enterozoários. Enterozoa. Vou colocar enterozoa. Tá? Zoa, animal. Enter, intestino. Primeiro animal com uma cavidade digestiva. Só que esses animais só têm boca, se você olhar aqui, ó. Tá? Então, eles são enterozoários incompletos. Anota isso para mim, tá? Então, eles são os primeiros a terem cavidade digestiva e são os primeiros a terem tecidos, inclusive tecido embrionário, que a gente viu na embriologia, tá? Eles são diblásticos, ou seja, o embrião desses seres aí, tá? Tem só ectoderma, que é mais externo, e que vai virar depois, quando ele desenvolver epiderme, tá? Então, ectoderma, que vai virar epiderme. As células do ectoderma também geram neurônios, então eles já têm um sistema nervoso difuso, tá? Não forma gânglios, são neurônios soltos pelo corpo, mas que já tem sinapses entre eles e faz com que as células mioepiteliais, ou seja, as células epiteliais capazes de contrair, dão movimento a esses seres, beleza? Então eles têm, ó, o embrião deles, tá? Tem o blastóporo, que vai originar a boca, eles são protostômio, né? Proto primeiro, estoma, boca, tá? Então, olha, o embrião deles tem um blastóporo, que vai originar a boca. O ectoderma, que é o tecido embrionário mais externo, que vai gerar, então, a epiderme e o sistema nervoso difuso, os neurônios espalhados pelo corpo, e a endoderme do embrião, ectoderme e endoderme, né? Eles são de blasto, que vai gerar gastroderme, que já é um tecido especializado em produzir enzimas digestivas. Então, repara, anota aí para mim, eles são enterozoários incompletos e já têm formação de tecidos. Então, eles são primeiros do grupo Eumetazoa. Eles são os primeiros eumetazoários. O que são eumetazoários? Eumetazoários são animais que têm uma cavidade digestiva e têm formação de tecidos, tá? Então, aqui tem cavidade digestiva. Vamos colocar isso aí. Cavidade digestiva. Por isso que eles são chamados de enterozoários, né? Só que eles são enterozoários incompletos. E eles já têm tecidos, tá? Nós somos eumetazoários também. Por quê? Porque a gente tem cavidade digestiva, nós somos enterozoários, só que completos, a gente tem boca e ânus, tá? Eles são enterozoários incompletos. E nós temos também tecidos, mas tanto tecidos no adulto, né? Então a gente tem epiderme, vários tipos de tecido conjuntivo, tecidos musculares, 3 tipos de tecidos musculares, enfim, a gente tem vários tecidos, né? Só que no nosso embrião, o nosso embrião era triblástico. A gente tinha, no passado, quando a gente foi embrião, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, o nosso embrião é triblástico, o embrião deles é diblástico. Então, eles são diblásticos, porque o embrião deles só tem ectoderma e endoderma, ectoderma o mais externo, endoderma o mais interno. O ectoderma vai gerar, então, toda a epiderme deles, inclusive com essas células aqui, ó, que são essas bolotinhas, tá? Que são células urticantes, chamadas quinidoblastos. Então, quinido é que queima, é urticante, tá? Blasto é broto. Então, eles são seres que têm quinidoblastos na epiderme deles. São células urticantes, por isso chamados de quinidários, aqueles que queimam, tá? Então, eles são enterozoários incompletos, já tem cavidade digestiva, não é isso? Só que não tem ânus, só tem boca, por isso incompleto. Mas se tem cavidade digestiva, eles já podem comer algo maior que uma célula, vocês concordam? Porque o porífero dependia do coanócito e o coanócito, com o flagelo dele, capturava uma alga unicelular e fagocitava. Então, o porífero está condenado
a comer partículas menores que uma célula. Ele não. Então, por exemplo, essa anêmona pode, com os tentáculos dela, pegar um peixe e colocar aqui dentro da cavidade digestiva dela. Beleza? Então tá. E se já tem uma cavidade digestiva, já tem digestão extracelular. Concorda comigo? Então já tem uma digestão extracelular aqui. Beleza? Então são os primeiros eumetazoários, animais verdadeiros, porque tem cavidade digestiva, o que permitiu então comer seres maiores que uma célula, que é muito bom isso, não é? E tem digestão extracelular, ou seja, é intracorpórea dentro do corpo, mas é extracelular. As células jogam as enzimas ali na cavidade digestiva, digere tudo, depois absorve. Como acontece no nosso estômago, não é isso? As células ali da parede do estômago liberam enzimas que vão atacar a proteína que está no estômago. Então, a digestão é extracelular. A digestão é extracelular, mas é intracorpórea, é dentro do corpo. Mas a digestão não é intracelular, né? Nós temos digestão intracelular no caso de defesa imunológica, né? Os macrófagos fagocitam bactérias e vírus, aí a digestão é intracelular, tá? Mas eles, embora tenham digestão extracelular ali na cavidade digestiva, que é uma digestão fora da célula, mas dentro da cavidade digestiva, então digestão extracelular, as células ainda capturam partículas e ainda tem digestão intracelular do ponto de vista da nutrição, tá? Então aqui eu tenho digestão tanto extra quanto intracelular. Então, ó, aqui você percebe mais claro, percebe? É a cavidade digestiva. O tecido que reveste internamente aqui é chamado de gastroderme, ou seja, pele da cavidade gástrica digestiva, tá? E o tecido que reveste aqui externamente é a epiderme. Entre os dois existe a mesogleia, meso do meio, gleia, geleia, a geleia do meio, tá? Que tem proteínas, glicoproteínas. Aqui eu tenho a anêmona do Nemo, né? Que é um indivíduo solitário. Aqui duas anêmonas, né, que o Paguro colocou em cima da concha para proteção. Isso aqui é uma relação interespecífica entre espécies diferentes, né, harmônica, chamada protocooperação. Ou seja, a anêmona vive sozinha aqui, ó, muito bem. O Paguro também. Mas aí, quando ele coloca a anêmona nas costas, ele ganha mais proteção, porque ela tem quinidoplastos, células urticantes. Então, ele ganha mais proteção. E a anêmona é um indivíduo céssio, fixo no fundo do mar. Então, com o Paguro, ela aumenta a área de forrageamento dela, a área de alimentação. Então, essa relação ecológica é chamada de protocooperação, não é obrigatória, tá? Alguns autores até a chamam de mutualismo não obrigatório, porque mutualismo é obrigatório, protocooperação não, tá? Aqui eu tenho o seguinte, ó, cada coisinha desse aqui é um indivíduo, ó. Isso aqui é uma colônia de corais. Então, você vê também que aqui é uma relação ecológica, só que é intraespecífica dentro da mesma espécie, harmônica, porque ninguém sai perdendo, chamado colônia. Por que é colônia? Porque os indivíduos ficam ligados fisicamente, até fisiologicamente, tá? Então, aqui eu tenho uma colônia e aqui eu tenho protocooperação. Aqui é uma relação ecológica interespecífica entre espécies diferentes, aqui é intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, tá? Provavelmente todos aqui, ó, por ser uma colônia e por brotamento, porque foi uma reprodução sexuada, todos são geneticamente idênticos, beleza? Aqui é outra espécie, ó, esse branquinho aqui é outra espécie, ok? Então vamos ver os selenterados. O que a gente tem que ver? Bom, os selenterados têm essa forma aqui que é chamada então de pólipo, que é fixo, e a forma livre nadante, que é medusoide ou medusa, tá? O que importa é que na epiderme desses seres, principalmente nos tentáculos, existe uma célula chamada quinidoblasto, tá aqui, ó, tá? E o quinidoblasto é uma célula que tem um cíliozinho que na hora que você encosta nesse cílio, ele manda para fora esse nematocisto. Cisto é vesícula, nemato, filamento. O filamento que estava dentro da vesícula. E esse filamento, tá? Ele libera um líquido urticante, um líquido tóxico. Então, na hora que você encosta nas células epiteliais, tá, desses seres aí, que são os quinidários ou selenterados, os primeiros a ter uma cavidade digestiva, né? Portanto, uma digestão extracelular. Quando você encosta, então, em células epiteliais dos tentáculos desses seres, então essas células epiteliais chamadas quinidoblastos, que está aí, tá? Alguns chamam de quinidócito, citocélula, quinido que queima, né? Quinidócito ou quinidoblasto, eles liberam esse filamento e acabam, então, te queimando, tá? Beleza. Aqui só mostrando, então, deixa eu limpar essa bagunça.
Só mostrando que nós temos duas formas, então, anatômicas, né? Então, a morfologia, a gente tem um dimorfismo, ou seja, de dois, morfo-forma, tá? A gente pode ter, então, a forma de pólipo, tá aqui, que é fixa, que é séssil no substrato, pode ser indivíduo isolado como a anêmona ou colonial como os corais, e aqui é a forma medusoide. Mas repara que em ambas as formas você vê a boca, você vê a cavidade gastrovascular, chamada de gastrovascular, porque além da digestão, gastro, né? Então, o peixinho que cair aqui dentro vai ser digerido, digestão extracelular. Essa cavidade ainda ajuda a levar nutrientes a todas as células do corpo, por isso chamado, então, cavidade gastrovascular, tá? Detalhe, aqui eu tenho não ectoderme, corta, porque ectoderme e endoderme é do embrião, tá? Aqui eu tenho a epiderme com quinidoblasto, que são aquelas células que liberam filamento, né? Então aqui, ó, epiderme, esse tecido mais externo, tá vendo? E esse tecido aqui mais interno aqui, ó, revestindo internamente a cavidade gastrovascular, é a gastroderme, que veio do endoderme. Então o endoderme do embrião gerou a gastroderme do adulto. E o ectoderme do embrião gerou a epiderme do adulto. Tá? Lembrando que o ectoderme vai gerar também os neurônios que estão espalhados aqui. Então, o sistema nervoso é difuso. Tá? Então, são neurônios espalhados que não formam gânglios. Detalhe, aqui cavidade gastrovascular. Essa região cheia de proteína e água é a mesogleia. Aqui, ó, tá vendo? Só que aqui ele colocou errado, tá, gente? Tem que parar aqui essa seta, ó. Mesogleia está entre a epiderme e a gastroderme, beleza? E aí fechamos, então, a forma de pólipo, que as anêmonas são pólipo, as hidras, que são de água doce, são pólipo, e os corais, que são coloniais, né, mas são pólipos também, vários pólipos grudados. E aqui as medusas, então a água viva é na forma medusoide, ok? Vamos ver o que tem para frente aí para a gente ver, tá? Aqui é o seguinte, só mostrando as classes dos selenterados ou quinidários. Eu tenho os hidrozoários, animais, zoonimais, que lembram a hidra. Tá aqui, ó. Tá? As hidras são as medusas. Lembram a medusa, aquela da mitologia? Beleza? Então eram figuras mitológicas, né? Porque tinha serpentes na cabeça. Então, eles chamaram isso aqui de hidra, beleza. Porque são os tentáculos. Vocês podem ver aqui, ó, olha os quinidoblastos aqui, ó. Cada bolotinha dessa ali é um quinidoblasto. Para poder capturar a presa, né? Porque imobiliza, mata a presa e ele leva para a boca. Olha a cavidade gastrovascular, que linda aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Tá aqui tudo. Parece ter um bocado de coisa lá dentro que ela já está digerindo. Lembrando que tem digestão extracelular e intracelular. São enterozoários, todos eles enterozoários incompletos, né? E já tem formação de tecido, tá? Agora, os hidrozoários, além da hidra e outros pólipos, inclui a caravela portuguesa. A caravela é um hidrozoário colonial, é uma colônia, porque são vários indivíduos que formam a caravela, tá? A gente vai ver. Antozoários, anto é flor, zoa animal, animal parece flor. São as anêmonas, está aqui, ou os corais. Lembrando que os corais são coloniais. Anêmona é um indivíduo só, séssil, fixo. Os corais é uma colônia séssil, né, fixa. Os sifozoários, animais que lembram sifão, porque tem jato propulsão, né? Na hora que uma água viva ela contrai as células miepiteliais, ela expulsa a água que estava ali entre os espaços dela, dos tentáculos, e ela tem uma jato propulsão. Por isso chamado sifozoários, são as águas vivas. Aqui, a forma dominante é medusa, medusoide. Mas a gente pode ter alguns pólipos, que vocês vão ver, tá? Aqui a forma dominante é de pólipo, ok? Aqui a gente tem pólipos na maioria e algumas medusas. E por fim, os cubozoários ou vespa do mar, que lembra cubozoário porque essa parte aqui da umbrella, da guarda-chuva dele lembra um cubo, né? Mas são selenterados, beleza? São indivíduos só, não são coloniais. Agora, estão entre os venenos mais potentes do mundo, tá? A vespa do mar lá da Austrália. Gente, próxima aula eu vou falar então da reprodução chamada metagênese ou alternância de gerações nesses animais. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado. Beijo grande e a gente continua. Beijão!